Olá você que ouve Vozes do Vazio. Você acredita em extraterrestres? Antes de responder essa pergunta, convido a assistirem até o final antes de dar a sua resposta. Porque hoje vamos falar da história completa de um dos maiores mistérios do mundo a respeito de OVNIs. Falaremos sobre a Operação Prato e todos os mistérios que giram em torno deste tão fantástico caso para o mundo da ufologia, principalmente por ter tudo acontecido aqui, em terras brasileiras. Sem delongas, vamos conhecer tudo sobre este misterioso caso, conhecido mundo afora como o caso Roswell brasileiro. Antes que a Operação Prato tivesse início, inúmeros acontecimentos bizarros rondaram o norte do Brasil. Localizado na Baía de São Marcos, no Maranhão, a Ilha dos Caranguejos é desabitada e sujeita a inundações. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens fizeram coleta de madeira na região. Por questão das marés, eles tiveram que aportar na Ilha dos Caranguejos, até que a maré conseguisse subir novamente e permitisse que o barco dos homens voltasse a navegar. Por volta das 8 da noite, eles decidiram dormir. Foi quando um deles, Apolinário, despertou às 5 horas da manhã e percebeu que os demais precisavam de apoio. Aureliano e Firmino reclamavam de fortes dores. Foi quando Apolinário notou que eles apresentavam estranhas queimaduras no corpo. O quarto homem, José, estava deitado na rede, porém completamente sem vida. Rapidamente Apolinário conseguiu levar eles até o continente e os levou ao hospital. Porém nenhum deles sabia dizer o que aconteceu naquela noite. Nenhum deles conseguia relembrar os acontecimentos. A única informação foi dada a um dos médicos. Um dos homens disse a ele que se lembrava apenas de ter visto uma bola de fogo e em seguida desmaiou. A morte de José ficou constatada por um acidente vascular cerebral. Não havia lesão, sendo constatado então que o motivo do aumento da pressão arterial foi um grande choque emocional. Os jornais regionais divulgaram diversas manchetes sobre o caso. Foi quando começaram a surgir novos casos noticiados na região de Cajapió. Eram histórias sobre luzes sobrevoando o céu da região do norte do Brasil. Jornais da região maranhense divulgaram no dia 14 de julho de 1977 que na Baixada Maranhense, uma micro-região de 21 municípios do norte do país, moradores avistaram luzes sobrevoando o céu. Essa é uma região próxima da Ilha dos Caranguejos, e nela houveram inúmeros relatos dos vários municípios da região, relatando bizarros acontecimentos. Nas proximidades, em São Bento, um lavrador informou que viu um objeto voador com luz tão intensa que até ele se desequilibrou de um cavalo que cavalgava. Ele chegou a desmaiar em seguida. Em Bom Jardim, uma mulher disse ter sido atingida por um raio que vinha de uma bola de fogo. Esse raio fez ela cair e desmaiar também, mas não teve nenhuma queimadura. Na fazenda Araquipá, um homem disse ter sido queimado por uma labareda vinda de uma enorme bola de fogo nos céus. Em Pinheiro, um objeto voador que não foi identificado foi avistado por uma viatura de polícia. Contudo, foram os policiais que foram perseguidos pelos OVNIs. Um delegado na região de São Vicente Ferrer disse que viu uma enorme luz sobrevoando sua casa, a ponto que ele sacou sua arma de fogo para tentar efetuar disparos, mas não conseguiu. No dia 30 de julho de 1977, essas informações chegaram até Brasília, onde foram informadas que moradores da Baixada Maranhense estavam tendo surtos de crise nervosa diante de tudo que vinha sendo relatado. Um intenso debate entre os membros do Poder Legislativo se iniciou. O líder do governo na Assembleia Legislativa citou que os moradores tinham medo de uma estranha luz que queimava e adoecia a população da região, a ponto de que 50% da população da Baixada Maranhense já tinha tido algum contato com o OVNI. Em Viseu, próximo às margens do rio Gurupi, na divisa do Maranhão com o Pará, também houveram estranhos relatos de contatos com esferas brilhantes no céu. Inclusive também relatavam que haviam sofrido alguns ataques. O mais bizarro é que agora não eram apenas relatos de queimadura. Alguns populares começavam a dizer que durante os ataques, seu sangue estava sendo sugado. Inclusive, rondou-se a história de 2 homens que haviam tido o sangue completamente retirado de seus corpos.
Contudo, a história não pôde ser confirmada. Porém, a médica que ficou responsável por, sozinha, atender centenas, isso mesmo, centenas de vítimas dos ataques dos OVNIs, agora conhecidos como chupa-chupa, relata que haviam estranhas marcas na pele das pessoas. A doutora Velaide Cecim Carvalho era médica e diretora do hospital da região de Colares e fez o atendimento pessoal de inúmeras vítimas atacadas. Dentre seus relatos, o que havia uma marca com 2 furos na pele das pessoas. O que intriga a médica era que os ferimentos imediatamente pareciam necrosar. Em 11 de julho de 1977, houveram mais histórias sobre a estranha luz que sobrevoava o norte do país. Agora, ela era apelidada de a Luz do Diabo. Alguns moradores chegaram a ficar doentes e acamados após terem visto aquelas luzes. Todos na região de Viseu tinham enorme temor sobre tudo que envolvia a misteriosa luz que rondava os céus da região. Houve relato de um menino de 9 anos que foi envolvido pela luz durante a noite. Ele chegou a ser arrebatado para cima e logo desceu. O garoto ficou acamado por 3 dias com febre e tremores. Um caçador também relatou que uma luz perfurante atravessou seu braço. Ela perfurou a sua carne e seu osso. Todos os relatos levavam a algo em comum, inclusive os dos lenhadores da Ilha dos Caranguejos. Uma luz branca e ofuscante era capaz de ferir, adoecer e tirar a consciência de todos aqueles que entravam em contato com ela. Este é o pontapé inicial da Operação Prato. Localizado próximo a Viseu e à Baía do Marajó, no município de Vigia ouviram alguns estranhos relatos sobre OVNIs. Mas foi no dia 18 de outubro de 1977 que tudo realmente explodiu. Na mesma cidade de Vigia de Nazaré, presenciou-se no exato momento das 6 horas e 45 da tarde uma onda de diversos sinais brilhantes no céu, que ocasionou em um blackout logo em seguida. O prefeito de Vigia, José Ildone Favacho Soeiro, se tornou uma forte testemunha. Ele disse que notou uma grande luz brilhante cruzando os céus da cidade. Rapidamente ele correu até a janela de sua casa e viu ali então o objeto cruzar o céu em uma velocidade indescritível, indo em sentido a Santo Antônio de Ubintuba, sem deixar som ou rastro. Era apenas visível. No dia 20 de outubro de 1977, a notícia chegou até Santo Antônio de Ubintuba, aonde os moradores começaram a deixar as suas casas assustados. O relato do prefeito e a notícia de risco enorme a Santo Antônio de Ubintuba fez gerar uma comoção tão grande que a aeronáutica brasileira precisou entrar em ação. O Comar, localizado em Belém, mandou homens para a região para averiguar o ocorrido. Assim se dava início à Operação Prato. No dia 20 de outubro de 1977, a equipe conhecida como A2, uma seção do Comar de Informações, partiu de Belém para Santo Antônio do Tauá, por volta de 60 quilômetros da capital. A equipe era composta por 3 membros. O sargento João Flávio de Freitas Costa, que era o coordenador da equipe. Junto a ele também tínhamos Moacir Neves de Almeida e Álvaro Pinto dos Santos. Eles todos estavam subordinados ao coronel Camilo Ferraz de Barros. A equipe firmou a sua base no município de Colares. Dali, o primeiro objetivo do grupo era coletar informações da região e entender mais do ocorrido. Os militares permaneceram ali até o dia 11 de novembro de 1977. Neste meio período, diversos relatórios foram feitos pela equipe do A2, chamando a atenção do brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. Este relatório destacava bizarros 12 avistamentos de OVNIs por parte dos militares. Além disso, houveram mais testemunhas que também presenciaram esses acontecimentos. Os relatórios ainda apontavam diversos sintomas em comum em diversas vítimas dos ataques dos OVNIs. Dentre eles, paralisia, tremores, rouquidão, queimaduras e calafrios. No final do relatório, os sargentos enviados para a missão descrevem que teme que os fracos de espírito acabem tirando a própria vida, porque de agora em diante, os civis daquele local teriam que conviver com aquilo, praticamente assinando uma carta de impotência diante daquela situação. Com isso, diversos moradores partiram do local, deixando Colares quase que uma cidade deserta.
brigadeiro então deu ao capitão Wirangê Holanda Lima, uma das figuras mais importantes dessa história, a liderança da operação, que agora recebia, oficialmente, o título de Operação Prato. Vale lembrar que além da equipe do Comar e da FAB, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, também se integrou à Operação Prato para tentar entender e registrar todos os acontecimentos. A SNI servia como uma CIA no Brasil. Ela durou de 1964 a 1990. Por isso, muito provavelmente, você que está me ouvindo não conhece. Eu também não conhecia. Em seu depoimento, o Wirangê relata que se reuniu com uma equipe na região da Baía do Sol para averiguar relatos, já que alguns populares haviam dito que ali haviam diversas manifestações de OVNIs, informando que ficaria por pouco tempo naquele dia, pois teria de ir até Belém encontrar a sua família. Por volta das 18 horas, ele relatou ter visto 3 pontos de luz no céu sobrevoando na região oeste. Umas 19 horas, a equipe da SNI chegou. Eles conversaram por um tempo com o capitão, quando um dos homens notou que algo estranho havia no céu. Todos olharam e neste momento o Wirangê ficou aterrorizado com o que viu. O Wirangê relata que viu um enorme disco negro no céu, bem acima dele e de sua equipe. Havia apenas uma luz amarela meio âmbar, enquanto tinha um som semelhante a de um ar-condicionado com catracas. Ele ainda relata que a luz não ofuscava como um flash de câmera. Ela era de forma crescente, como se o OVNI soubesse que ele e sua equipe estavam ali. Porém, não foi informado quanto tempo durou este contato de primeiro grau de Wirangê e sua equipe com aquele objeto voador não identificado. Porém, ele fez todos os relatos e tentou reproduzir tudo através de desenhos. Como o SNI chegou muito em cima do momento, não foi capaz de haver tempo para a montagem do equipamento, e nem para o registro de vídeo. Contudo, não sabemos se essa informação de Wirangê é real, pois muitos acreditam que diversos documentos e provas da operação se mantêm em sigilo até hoje. Se estiver gostando do vídeo, peço que, por favor, curtam, comentem, compartilhem. Se conhecer alguém que possa achar legal, compartilhe com ela também, por favor. É uma grande ajuda que você pode dar para o canal. O Wirangê relatou ainda que houve um vazamento sobre o seu possível contato de primeiro grau com o OVNI, e isto chegou até a imprensa. O jornal O Estado do Pará o procurou em seguida para que ele informasse como foi esse contato, e se seria possível que eles acompanhassem o Wirangê e sua equipe em sua próxima missão. Com a negativa, eles optaram por eles mesmos irem até o local, onde o Wirangê teve o avistamento, localizado entre a Ilha do Mosqueiro e a Ilha de Colares. Quando eles estavam no percurso para o local, o carro dos jornalistas foi abordado por uma intensa luz que vinha do céu. Ao olharem para cima, eles teriam se deparado com um disco voador no meio da noite. A luz era tão forte que o teto do carro parecia se tornar transparente. Um dos jornalistas conseguiu fotografar o suposto momento, pouco antes do OVNI rumar em grande velocidade para outra direção. Relatos apontam que após este contato paranormal, alguns dos jornalistas tiveram ataque de pânico, outros vomitaram. O temor deles era tamanho que eles prometeram jamais voltar para lá. Mesmo assim, uma página inteira do jornal foi dedicada a este acontecimento. Como podem ver na imagem a fundo, com a suposta foto do contato com a nave alienígena. Esse serviu como uma forte evidência que a mídia e os meios de comunicações precisavam para mostrar a todos o que vinha acontecendo. Durante todo o tempo que a equipe do Comar permaneceu em Colares, foram feitos um enorme número de relatórios, e fotografias foram tiradas dos OVNIs. Nesta etapa vamos tratar sobre alguns dos relatórios e de algumas imagens retiradas na madrugada do dia 4 para o dia 5 de novembro de 1977. Os relatórios do Comar apontam uma movimentação às 23 horas do dia 4, quando uma luz avermelhada sobrevoou o céu, com uma velocidade variável. Novamente, na madrugada, houve uma nova manifestação do objeto voador não identificado. Por volta de 1 da manhã, a luz avermelhada retornou.
dessa vez fazendo uma espécie de manobra antes de desaparecer totalmente. A sequência de fenômenos inexplicáveis segue. Por volta das 2h15 da madrugada, surge uma nova luz sobrevoando o céu, agora se movimentando acima dos 300 km por hora, e logo desaparece também. Às 3 em ponto da madrugada, a luz vermelha retorna, fazendo manobras no alto, não sendo descritas o tipo de manobra que ela fazia, mas durou algum tempo também, antes de sumir. Esses relatórios possuem uma carga de seriedade bem alta, por se tratarem de documentos oficiais confeccionados pela Aeronáutica Brasileira, só vindo a público tudo isso após um vazamento, conforme é mostrado no vídeo ao fundo. Além desse relatório, diversas fotos foram tiradas, sendo que a maioria delas foram feitas pela SN, que fazia toda a documentação audiovisual dos acontecimentos. Há ainda um suposto vídeo feito pela FAB, onde eles teriam tido um encontro mais próximo ainda com os extraterrestres. Porém, esse vídeo nunca foi mostrado, sendo ele o artigo mais requisitado de toda a Operação Prato. A missão se encontrava totalmente no auge, porém, inexplicavelmente, o brigadeiro determinou o fim da missão e ordenou que todos os documentos, provas e gravações que o Irangê e sua equipe conseguiram no decorrer da Operação Prato fossem completamente entregues, incluindo relatórios e desenhos que o próprio capitão havia feito no meio desse período. Chateado com o fim precoce da missão, o Irangê não teve nenhuma outra opção a não ser acatar a ordem de seu superior. Em março de 1978, os fenômenos cessaram completamente em Colares. Agora as pessoas puderam voltar a seus lares, sem temores. Embora aqueles que dizem que até hoje há sinais de OVNIs na região, outros acreditam que agora os aliens estão em contato mais íntimo conosco, vivendo entre nós. O falecido editor da revista UFO, Ademar José Gevaerd, ufólogo que entrevistou o Irangê, disse que tem informações da alta cúpula da aeronáutica que na verdade a missão não foi encerrada, ela passou para outras mãos. O governo norte-americano se interessou em todos os acontecimentos que vinham sendo relatados, sendo que agora eles iriam dar continuidade. Se é verdade ou não, isso infelizmente nunca saberemos. O Irangê abriu o livro em 1997, e além da já citada entrevista na revista UFO, ele deu uma entrevista bombástica para o Fantástico, que pode ser encontrada no YouTube, com mais de 1 hora e 40 minutos de relatos e informações sobre sua missão. 2 meses após a sua entrevista, o Irangê foi encontrado sem vida. Relatos apontam que ele tirou a própria vida com um cordão. É realmente bizarro como todos aqueles que falam demais sempre acabam tirando a própria vida. No final, a Operação Prato acabou deixando mais perguntas do que respostas. E então, depois de tudo isso, você acredita em extraterrestres? Acha que a Operação Prato prosseguiu, mas na mão dos americanos? O que acha que houve com o Coronel Irangê? Deixe no comentário a sua opinião e a gente pode trocar uma ideia sobre o assunto. Sei que é chato, mas se gostou do vídeo, por favor, dá aquela curtida e se inscreve no canal também para dar uma ajuda enorme. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou Nero, muito obrigado e até mais.